Meus irmãos, Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Mateus capítulo 18, de 15 a 20. Então acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Mateus 18, 15 a 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, um texto bastante conhecido e, ao mesmo tempo, um texto bastante incompreendido. Você pode conhecer bastante um texto, até você pode conhecer bastante um filme, uma série, e você não compreender a mensagem do texto, a mensagem do filme, a mensagem da série. Você pode até saber de cor e salteado, mas talvez você não compreenda o que aquilo quer de fato ensinar. Assunto complicado, irmãos. Eu confesso que tratar sobre este assunto não é fácil para ninguém. Não é fácil para nenhum pastor, por mais experiente que ele seja. Como alguns aqui sabem, na última quinta-feira, Deus me deu o privilégio de completar 26 anos de ordenado. Então, eu sou pastor há 26 anos. E em 26 anos acontecem muitas coisas. Só que 26 anos, para alguma coisa, não é tanto tempo assim. E para um assunto quanto a este, deste jeito, 26 anos não ajuda tanto. Aliás, não ajuda pastor nenhum. Por mais experiente que o pastor seja, existem alguns assuntos, e este é um deles, que é um grande desafio de tratar. Uma coisa que deve chamar a nossa atenção logo de início é o fato de Mateus fazer uso de 3 capítulos do seu evangelho para destacar o importante assunto no ministério de Jesus, o qual é também relatado pelos evangelistas Marcos, Lucas e João. Meus irmãos, eu estou me referindo aos capítulos 18, 19 e 20, nos quais Jesus, falando acerca da importância de compreendermos o significado do reino de Deus, faz uso da figura de relacionamentos humanos em várias áreas. Isso mesmo, reino de Deus e relacionamentos humanos estão estritamente ligados. O reino é de Deus. E os súditos desse reino devem compreender o que é necessário para fazerem parte dele. Em Mateus, meus irmãos, 18, de 1 a 5, Jesus, respondendo à pergunta de seus discípulos acerca de quem é o maior no reino dos céus, diz que aquele que se humilhar como uma criança é o maior. E aquele que receber uma criança em seu nome, a ele mesmo recebe. Já nos versículos 6 a 9, Jesus trata do grave problema do escândalo.
Ou seja, os súditos do reino de Deus não devem ser motivo de tropeço para ninguém. Então nós devemos tomar todo o cuidado para não sermos acusados de sermos tropeços para nenhuma pessoa. Jesus fala sobre, então, a importância do reino também nos versículos 10 a 14. E agora, o que ele faz? Ele conta a conhecida parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, irmãos, ele vai falar sobre a importância, sobre o valor de cada pessoa individualmente. No texto que vai ser objeto de nossa análise, ou seja, Mateus 18, de 15 a 20, Jesus vai enfatizar a importância de se corrigir um irmão culpado de pecado. Irmãos, relacionamentos humanos, convivermos com pessoas, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Para alguns é mais difícil ainda. Mas dizer que relacionamento é fácil, não é. Sabe por quê? Porque relacionamentos diz respeito à comunhão, à união de pessoas que são pecadoras. Mesmo pessoas redimidas por Deus, são pecadoras, lutando contra o pecado a cada momento da sua vida. Por exemplo, casamento. O casamento é a união de duas pessoas pecadoras. E não é fácil nem para uma e nem para outra. Mas quando são duas pessoas que nasceram de novo, é de se esperar que essas pessoas irão lutar contra o pecado, irão fazer de tudo para abençoarem a vida umas das outras. E essas duas pessoas, pecadoras que se casaram, normalmente terão filhos. E esses filhos também serão concebidos em pecado. Também são filhos de Adão. E também irão cooperar para que esta família, para que os relacionamentos, eles sejam complicados. Mas é o desafio que todos nós temos que enfrentar, de aprender com Jesus, na sua palavra, a sermos pessoas conforme ele foi, ou conforme ele é. Meus irmãos, então eu quero tratar disso, desse complicado tema, como corrigir um irmão culpado. E o interessante é que esse irmão, aqui do texto, esse irmão pode ser qualquer um de nós. Pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão em Cristo, o seu irmão biológico, pode ser o seu pastor que te ofendeu, pode ser a pessoa que neste exato momento está sentada ao seu lado, que tenha te ofendido. Então, esse irmão culpado, esse irmão ofensor, pode ser qualquer pessoa. Irmãos, com base então neste tema, eu quero tratar duas lições, dois papéis. Primeiro, o papel do membro da igreja e depois o papel da igreja. O membro, é claro, o membro também faz parte da igreja, mas existem situações que são colocadas aqui, ou que é colocada aqui, em que o membro da igreja, ele tem a oportunidade de resolver o problema sem o problema chegar até a liderança da igreja. Então é por isso que, em primeiro lugar, nós vamos analisar esse texto, nós vamos tratar desse tema, como corrigir um irmão culpado, falando sobre o papel do membro da igreja. Ou seja, o papel de cada um de nós. Como os irmãos sabem, eu não sou membro desta igreja. A partir do momento que eu fui ordenado, há 26 anos atrás, eu deixei de ser membro desta igreja e passei a ser membro do presbitério. Pastor é membro do presbitério, não é membro de uma igreja local. Mas o pastor também é ovelha. O pastor também é pecador. O pastor também pode ofender, às vezes até mesmo sem querer, pode ofender alguém. E o princípio é o mesmo.
O princípio é exatamente o mesmo que está colocado nos versículos 15 e 16. Acompanhe comigo a leitura deste texto novamente. Mateus capítulo 18, versículos 15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Meus irmãos, eu confesso para vocês, eu pergunto para vocês ao mesmo tempo. Não é simples. Não é simples, não está claro quais são os passos que devem ser dados quando algum de nós for ofendido por um irmão em Cristo. Se parece tão simples, se parece tão claro aqui nas palavras de Jesus, por que será que a gente complica tanto? Por que será que muitas vezes a última coisa que a gente vai fazer é aquilo que o texto diz que nós temos que fazer primeiro? O texto é claro: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende-o. Apenas você e ele. Para mim é claro. Eu creio que para você também. Eu volto a dizer, se é claro, por que a gente complica então essa situação? Por que a gente não faz isso? Meu irmão, o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil faz a seguinte declaração no artigo 1º. A Igreja reconhece o foro íntimo da consciência que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é juiz. Mas reconhece também o foro externo que está sujeito à sua vigilância e observação. Em outras palavras, a igreja de Cristo, ela não sabe tudo. Os membros do conselho da igreja presbiteriana não têm uma bola de cristal. Não sabe o que se passa no seu coração. Não sabe o que se passa na mente do membro da igreja. E uma vez que ele não sabe, ele não pode fazer nada. Mas o texto continua. Mas reconhece também o foro externo, que está sujeito à sua vigilância e observação. Ou seja, quando o pecado de algum irmão, ele se torna conhecido, alguma coisa tem que ser feita. Artigo 2º desse mesmo Código de Disciplina da nossa igreja diz o seguinte: disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição especial da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Então, a disciplina eclesiástica deve ser aplicada de acordo com a palavra de Deus. Dito isso, o que devemos observar neste momento é que, de acordo com o versículo 15, o irmão mencionado aqui, até que se prove o contrário, é um legítimo irmão na fé, aquele que professou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O texto aqui está dizendo o seguinte: se teu irmão pecar contra ti. Então, até que se prove o contrário, ele é teu irmão na fé. Aqui, meus irmãos, não é importante sabermos quem é o irmão que ofendeu, quem é o irmão ofendido, e nem mesmo a ofensa cometida. Mesmo porque o que Jesus está falando aqui é o se teu irmão pecar. Então, não é preciso saber quem é o ofensor, quem é o ofendido e qual é a ofensa. O que Jesus pretende, uma vez que ele declarou no capítulo 16 deste mesmo evangelho, que a sua igreja seria edificada por ele e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, é mostrar
aos seus discípulos como a sua igreja deve lidar com o pecado em geral. Aliás, uma coisa importante aqui, viu? Todas as vezes que você for ler um texto bíblico, seja ele qual for, parábola, narrativa, profecia, poesia, não importa. Você precisa saber, dentro do texto que você está analisando, quem está falando e com quem está falando. Para depois você descobrir o que é que se está falando. E aqui, irmãos, é Jesus falando não para todas as pessoas, mas Jesus falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Meus irmãos, Jesus Cristo, então, no capítulo 16, ele diz que ele edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele, e então ele deveria dar, naquele texto, ele quer mostrar para os seus discípulos como a sua igreja deve lidar com o pecado em geral. Então entendam, ele tinha mais discípulos, mas ali ele estava dirigindo essas palavras aos seus 12 discípulos, ou 12 apóstolos, como vocês preferirem. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante, sabe por quê? Para nós entendermos o segundo ponto deste sermão. O segundo ponto, o segundo passo para resolver esse problema de como corrigir um irmão culpado. Bom, neste caso, por exemplo, que a gente está tratando, a possibilidade de uma progressão é considerada. Irmãos, nós sabemos que nem todos os pecados são iguais. Aliás, um dos grandes erros que os crentes cometeram ao longo do tempo, ao longo da história, é dizer que todo pecado é igual. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todo pecado é ofensa contra Deus. Qualquer pecado ofende a santidade de Deus. Mas daí dizer que todo pecado é igual, exige uma distância muito grande. E pelo fato de nem todos os pecados serem iguais, então eles devem ser tratados conforme a ocasião e a natureza o exigem. Então você, pelo fato de todos os pecados não serem iguais, nem todos serem iguais, você não pode tratar da mesma forma todos os pecados. Aliás, não é só na igreja, não é só na Bíblia. Na nossa própria lei, as coisas deveriam funcionar dessa forma. Por que eu digo que deveriam funcionar dessa forma? Porque na prática, infelizmente, nem sempre é assim. Lá em Brasília, na chamada colmeia, a papuda é onde os homens ficam presos, em Brasília. Colmeia é onde as mulheres ficam presas. Então, lá na penitenciária da colmeia, existem muitas mulheres presas. E uma mulher em especial pegou 17 anos de prisão, de detenção, porque escreveu numa estátua lá em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, perdeu Mané. Perdeu Mané. Uma outra senhora, que estava com uma Bíblia também, protestando na época também, pegou 17 anos de prisão. Uma senhora muito idosa. Ou seja, o ministro da Justiça sendo perseguido por um paparazzi ou por um homem, por um cidadão, ele perdeu a paciência no exterior e disse, perdeu Mané. E essa mulher, no dia 8 de janeiro, ela com um batona pichou, perdeu Mané e pegou 17 anos de prisão. 17 anos. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, inclusive, na igreja, nós precisamos tomar muito cuidado para não pesarmos a mão além do necessário e também não tirarmos a mão além do necessário. Meus irmãos, não há um agravamento de pecado em si, neste texto, mas a possível impenitência, ou seja, a recusa em reconhecer o pecado e não se arrepender dele, está presente aqui. Novamente, versículos 15 e 16.
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O seu papel, se você for ofendido pelo seu irmão, é só você e ele, antes de você espalhar o assunto, é tentar resolver o problema entre você e ele só. E Jesus continua: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão e o problema está resolvido. Versículo 16: se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, entende-se aqui duas pessoas crentes, pessoas sérias, pessoas que são piedosas, não qualquer pessoa, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E de onde é tirado isso aqui, meus irmãos? Isso aqui é de Deuteronômio. Deuteronômio funcionava desse jeito. E nós até ouvimos aqui quando o nosso irmão Thales estava pregando sobre a questão mesmo lá do Sermão do Monte. É isso. Percebe, irmãos? Ou seja, muitas vezes não vamos precisar procurar a última instância. A última instância. Qual que é a primeira instância aqui? É entre eu e a pessoa que me ofendeu. Resolveu, ganhei meu irmão e o problema está resolvido. Não resolveu? O que eu faço? Segunda instância. Eu devo procurar duas ou três pessoas crentes, piedosas, homens e mulheres de Deus, e tentar resolver agora sob a testemunha desses dois ou três meus irmãos. Aí o texto diz: para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O que é isso aqui? Isso aqui é o primeiro ponto que a gente viu. O papel da igreja, o papel dos membros da igreja, o papel dos membros individualmente tentando resolver uma ofensa que foi contra algum membro da igreja. Eu volto a dizer, irmãos, se é tão simples, por que as pessoas complicam tanto? Por que ao invés de nós procurarmos quem nos ofendeu, nós vamos espalhar esse assunto e contarmos da nossa maneira para depois tentar resolver o problema? E aí está muito mais complicado. Aliás, existem alguns casos que, de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios, que estava acontecendo lá na época, era muito mais grave. Pessoas que tinham problema dentro da igreja de Corinto, ao invés de resolverem ali dentro, estavam levando para pessoas ímpias lá fora resolverem a questão. E Paulo chama isso de vergonha para a igreja. De vergonha. Temos que resolver as nossas questões aqui dentro. Aliás, vamos aplicar isso aqui de uma vez, de uma forma muito clara. Se eu ofendi, se neste exato momento tem algum irmão aqui ofendido por mim, se sentindo ofendido por mim, independente de quando foi a ofensa, me procure depois do culto, ou me procure durante a semana. Comigo funciona assim também. Eu também sou ovelha. Eu também sou cristão, eu também sou pecador. Temos que agir dessa forma, meus irmãos. Então, como corrigir o irmão culpado? Primeiro, irmãos, o papel do membro da igreja. O papel do membro da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda duas ou três testemunhas contigo e vai tentar resolver essa questão. Caso isso, irmãos, não aconteça, ou seja, caso o problema não seja resolvido até o segundo passo, a segunda instância, ou seja, todos os passos foram dados até o último, nós precisamos então, irmãos, considerar esse irmão uma coisa muito, muito triste. Mas esse é o segundo ponto que nós vamos ver essa noite. Então, em primeiro lugar, os membros da igreja precisam tentar resolver essa questão. Se um com o outro não resolveu, o segundo passo
é buscarmos 2 ou 3 pessoas, homens de Deus, homens piedosos, mulheres piedosas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Se resolveu, glória a Deus por isso, não se fala mais nisso e vida cristã para frente. Mas, infelizmente, pode não ser resolvido até aqui. E aí a gente entra no segundo ponto, ou seja, o papel da liderança da igreja. Em primeiro lugar, o papel dos membros da igreja. Infelizmente, não se resolveu. Agora, o papel da liderança da igreja. É por isso que eu fiz questão de frisar que Jesus Cristo aqui estava falando com os 12 discípulos que representariam pouco tempo à frente a liderança da igreja dele, que seria constituída ali em Pentecostes. Ali em Pentecostes. Então, irmãos, em segundo lugar, o papel da liderança da igreja. Versículos 17 a 20, acompanhem comigo. E se ele não os atender, ou seja, não atender as testemunhas, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Agora, talvez o versículo um dos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, como tem sido observado até aqui, é preciso tomar todo cuidado para não tratar os irmãos culpados de pecado como reprovados. E se deve dar toda oportunidade ao ofensor para demonstrar que a sua ofensa pode ser apenas uma queda temporária. Até este momento, infelizmente, o problema apontado por Jesus ainda não foi resolvido. Por isso, torna-se necessário a ação da igreja. Mas como esta ação deve se dar? Como? A igreja precisa agora entrar nessa história, nessa situação. Por quê? Porque as 2 primeiras instâncias não resolveram, infelizmente. Neste ponto, meus irmãos, infelizmente, aliás, neste ponto, é preciso fazermos uma importante observação a respeito do governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou, em outras palavras, o modo como a igreja deve lidar com seus diversos problemas. A IPB adota um sistema de governo que é um meio termo entre o sistema episcopal, em que o governo é exercido pelo bispo, por uma única pessoa, e o congregacional, onde as decisões são tomadas por assembleias com todos os membros. Então, a igreja presbiteriana, o sistema de governo da nossa denominação, é um meio termo entre o sistema episcopal, onde um resolve tudo, e o congregacional, onde a congregação resolve praticamente tudo. Na IPB, os membros se reúnem em assembleia e elegem os seus representantes. No caso aqui, irmão, para solucionar questões como essa, pastores e presbíteros. A IPB é uma igreja conciliar, ou seja, todas as decisões são tomadas por concílios eleitos para tal fim. Então, na igreja presbiteriana temos 4 concílios, do menor para o maior. Não é aula de catecúmenos, tá, irmãos? Mas ajuda. Conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. São os 4 conselhos da nossa denominação.
Esta explicação é indispensável para a compreensão do texto, especialmente a partir do versículo 17. Para entendermos esse texto, nós que somos presbiterianos, nós precisamos falar o que eu acabei de falar. Precisamos saber como que a igreja presbiteriana do Brasil, ela é governada. E ela é governada por presbíteros. Por isso que ela tem esse nome. Por isso que ela se chama Igreja Presbiteriana. Por quê? Ela é governada por presbíteros, dos quais o pastor também é um presbítero. Tem alguma dúvida? Chega em casa, você lê a 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Está claro lá. Embora o novo Israel, ou seja, a igreja, não está debaixo da lei, mas da graça, mesmo assim, pelo fato de ser uma sociedade, deve estar sujeita a normas. Não é bagunçado. E aqueles que foram chamados para o exercício da autoridade dentro da igreja, pesa não somente o privilégio, mas também o dever de ligar e desligar. Isto é, de dizer o que é permitido e o que é reprovado. Bom, está aqui. O que desligardes aqui na terra, será desligado nos céus. O que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. Para quem Jesus está falando isso? Em que contexto? Contexto de disciplina, contexto de resolução de problemas na igreja, de membros da igreja. E quem deve ligar e desligar? A liderança da igreja. No caso da igreja presbiteriana, do sistema de governo, que não é congregacional e nem episcopal, é o conselho da igreja que resolve isso. É um privilégio? É claro que é. Mas também é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos aqui representando, nós estamos aqui opinando sobre aquilo que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Então, ligar e desligar. Todo o cuidado, porém, é necessário, pois a liderança, a qual também é formada, antes de tudo, por discípulos de Cristo, nunca deve tomar decisões baseadas em opiniões pessoais, mas pelas convicções alcançadas, depois de terem buscado diligentemente ao Senhor em oração e estudo da palavra. É por isso que nós não devemos eleger presbíteros, nem diáconos, nem pastores que não tenham uma vida de oração e nem de meditação da palavra de Deus. Por quê? Porque as suas decisões deverão ser tomadas debaixo de orações e de meditação na palavra de Deus. Só assim, meus irmãos, só assim poderão esses líderes alcançar a aprovação eterna, conforme está descrito no último versículo do nosso texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ah, meus irmãos, quantas vezes você e eu ouvimos pessoas aplicando esse versículo aqui de uma forma completamente equivocada e errada. Quantas vezes nós chegamos aqui, ou em algum outro lugar, e falamos, puxa vida, mas não veio quase ninguém. Ah, pastor, é verdade, mas a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não é sobre isso. O texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. O versículo tem que ser interpretado além do assunto, à luz do assunto que está sendo tratado. Nunca mais cometa esse erro se você já cometeu esse erro. Não está falando de reunião, está falando de culto. Está falando aqui de disciplina. Está falando aqui de decisões difíceis que a liderança da igreja deve tomar na presença de Deus. Então, quando essa decisão é tomada na presença de Deus pela liderança, o que acontece? Eles alcançam a aprovação eterna, conforme está neste versículo. Jesus falando, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, ali eu estou dando o meu aval, a minha bênção. A minha bênção, irmãos.
Percebe como que é responsável, como que é grande a responsabilidade da liderança da sua igreja? Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos, irmãos, em apenas alguns passos, como corrigir um irmão culpado. Primeiro vem o papel dos membros da igreja. E aqui são duas instâncias. O ofendido vai até o ofensor e tenta resolver isso. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Você busca 2 ou 3 testemunhas, homens ou mulheres de Deus, piedosos, sábios, para tentar resolver. Resolveu? Glória a Deus. Não resolveu? Vai para o último passo. E qual é o último passo? É a igreja. É a igreja. Está claro aqui? Se ele não os atender, diz-o a igreja. E se ele não atender agora a igreja, que no nosso caso é o conselho, aí o mais triste acontece. Aí sim, este irmão que lá atrás, no começo, foi considerado crente, e eu disse que ele seria crente até que se prove o contrário, então neste momento ele é considerado um incrédulo. Alguém que nunca foi um crente de verdade. Ele deve ser considerado como um gentil e publicano. Infelizmente, às vezes a gente precisa chegar a este ponto. E é um dos pontos mais tristes que a gente chega. Quando um crente não aceita a disciplina, ele precisa ser considerado um não crente. E aí vamos desistir dele? É claro que não. Vamos continuar orando a Deus por ele, mas ele não será mais membro da igreja até que ele se arrependa de verdade e retorne para os caminhos do Senhor. Ok, irmãos? Então, como corrigir o irmão culpado? Primeiro, o papel da igreja. Segundo, o papel da liderança da igreja. Ore pela igreja individualmente, mas ore também pela liderança da igreja, irmãos. Aqueles os quais vocês que são membros da igreja ajudaram a eleger para representarem vocês, tanto na junta diaconal quanto no conselho. Que Deus nos ajude. Amém.